Olá, queridos. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento da palavra, nosso culto online através do YouTube. E algo que eu quero fazer antes de iniciarmos é uma oração para que Jesus possa preparar este momento, para que nós aprendamos o máximo possível aqui. Amém? Vamos orar então. Deus, eu quero te entregar este momento. Eu quero pedir que o Senhor possa ser aqui o centro de tudo. Vem nos ensinando, Pai, a aprender mais sobre Ti, mais sobre a Tua palavra. Eu oro para que qualquer distração que possa estar querendo nos tirar da Tua vontade, Pai, ela possa cessar nesse momento. Que nós possamos estar com os olhos fixados em Ti. Jesus vem realmente moldando o nosso coração durante esse momento. Ensina-nos mais, que possamos estar mais pertinho de Ti, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Hoje, quero falar sobre algo que tem mexido muito comigo ultimamente, mas que tem me levado a crescer muito. O tema é um tema bem simples, mas é algo que se você ainda não viveu, provavelmente você ainda vai viver, que é Jesus versus o medo. Em muitos momentos da minha vida, eu tive sempre que optar ao escolher ouvir o medo ou a voz de Jesus. E hoje, mais do que nunca, no meio de pandemia, no meio do lockdown, nós temos que aprender a ouvir a voz de Jesus. Até porque, sem ela, a gente não vai ter um futuro feliz. Mas falando um pouco acerca do medo. O medo, ele vem de uma linhagem muito antiga. O primeiro relato que encontramos bíblico dele é em Gênesis, quando Adão comeu do fruto que não deveria e Deus o chamou. Encontramos em Gênesis, capítulo 3, do verso 8 ao 10, este relato, que diz: Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Aqui encontramos o primeiro relato bíblico do medo. O medo, ele é muito antigo. O medo, ele é algo que não é criado por Deus. A palavra de Deus fala muito acerca que o medo, ele é o oposto de Deus. Até porque, se nós formos mergulhando mais e mais na palavra, nós encontramos que o próprio Cristo, ele expulsa todo o medo para fora. E se nós formos parar para pensar, Adão não foi o seu primeiro adversário, né? Mas ele não foi o último, de certeza. Continuamos a ler a Bíblia, nós encontramos que Abraão passou por isso, Davi passou por isso, os discípulos de Cristo passaram por isso, e até o próprio Jesus, o medo tentou atingir. Mas, se pararmos para pensar, qual é o objetivo principal do medo em nossas vidas? O objetivo principal dele nós podemos encontrar essa resposta no verso de Mateus, que diz: E de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de uma forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. O objetivo principal do medo é tirar os nossos olhos de Jesus. Quando nós olhamos para o medo, nós esquecemos que Jesus está em nossa vida. Assim como os discípulos naqueles momentos, ao olharem as ondas, o vento, eles ficaram com medo porque eles, ao olhar natural, parecia que o vento, as ondas iam derrubar o seu barco, iam afundar o seu barco. E o principal ali é que eles não estavam somente com medo de afundar, mas sim com medo de perder a vida. Cristo no nosso barco, as coisas são diferentes. O barco não afunda. Cristo fora do nosso barco, eu te garanto que é muito provável que o seu barco afunde. Porque ele é diferente do medo. E nós encontramos aqui que Cristo, ele não só evita barcos afundarem, mas ele evita a nossa vida de ir abaixo. Assim como Cristo fez com os discípulos, ele também quer fazer com a nossa vida. E o melhor de tudo é porque Cristo, ele resolveu o maior problema
de toda a humanidade, se formos comparar o maior medo de toda a humanidade, que é a morte. Jesus ele tem uma solução para a morte. E em resposta a isso, nós vamos mais na Bíblia, que diz... Pode passar, por favor? Hebreus, capítulo 12, verso 2 ao 3 diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem e não desistam. Cristo, ele passou por problemas. Como já falei antes, o medo tentou bater a sua porta, mas ele não olhou para isto. Ele olhou para o que Deus havia profetizado sobre ele. Nós temos que entender que quando a gente olha para o medo e para as circunstâncias ao nosso redor, a gente não consegue ver a Cristo 100%. Porque o medo ele vem justamente com esse intuito de ofuscar a presença de Deus na nossa vida. E se nós damos ouvidos a isto, a gente acaba por cair. Mas quando nós damos ouvido a Cristo, nós aprendemos algo incrível que a palavra diz no próximo verso, que, pode passar, por favor? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Quando nós caminhamos com Cristo, a nossa fé ela é aperfeiçoada de tal maneira que o medo é jogado para fora. Quando nós caminhamos com Cristo, coisas incríveis acontecem. E pode parecer uma utopia, mas quando caminhamos com Cristo, o medo ele já não está mais na nossa vida, mas como cumprimento da palavra, nós vivenciamos os nossos desafios sem medo. Algo muito incrível que nós paramos para pensar aqui, porque hoje em dia há tantas pessoas caminhando com medo? Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu conheço pessoas que andam com medo do que pode acontecer após essa pandemia, pessoas que andam com medo se por um acaso pegarem esse vírus, pessoas que andam com medo porque não sabem como vai ser os empregos. Mas, queridos, quando nós olhamos para Jesus, o medo ele não pode gerar isto na nossa vida, esta incerteza. Porque ao caminhar com Cristo, a gente tem a certeza que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Eu experimento isso diário na minha vida. Quando eu olho para Cristo, eu fico, é incrível a sensação de você saber que você não está em apuro, não está num barco que vai afundar, mas está caminhando com Ele em segurança, fixando as suas bases na rocha que é o Cristo. E respondendo a nossa pergunta, porque há tantas pessoas que andam com medo, é simplesmente porque as pessoas estão olhando para as circunstâncias ao redor e esquecem que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele pode gerar a vida. E continuando mais à frente, nós compreendemos que, ao olhar para Cristo, a gente esquece do medo. Então, no nosso próximo texto fala algo bem interessante. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quando eu caminho com Cristo, a morte que estava prevista para mim já não existe mais. Quando eu caminho com Cristo, a morte que estava prevista para os meus sonhos já não existe mais. Quando eu caminho com Cristo, até os meus problemas, Jesus ele dá uma maneira de suportar, de passar por cima e sair vitorioso. No nosso próximo texto fala algo bem interessante, que, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós fazemos de Cristo o nosso Senhor, o nosso salário é vida. E a palavra de Deus fala que é vida em abundância. E não uma simples vida, não qualquer vida, mas é vida em abundância, com pouco ou com muito.
com o mínimo, entendeu? Com quase nada, mas é abundante. Porque o que faz abundante a vida não é o material, mas sim Cristo. É por isso que eu quero incentivar a você hoje, se você tem sofrido ataques do medo, olhe para Cristo. Olhe, fixe os seus olhos nele, porque sem ele as coisas não correm bem. Ao olhar para a minha vida antes de Cristo, eu vejo que se eu não o tivesse conhecido, eu não estaria onde estou hoje. Eu não estaria desfrutando o que eu desfruto hoje. Se você já caminha com Cristo há muito tempo, pare por um tempo e pense assim, se tirar Jesus da sua vida, o que restaria? E eu digo por mim, se eu retirasse Jesus da minha vida, não restaria nada. Porque tudo que eu tenho hoje, foi Ele que me proporcionou. Foi Ele que me entregou. E continuando nossa palavra, não seja uma dessas pessoas que caminha com medo, mas seja uma das pessoas que caminha com Cristo. E pulando agora para o nosso segundo ponto, quer parar de dar ouvido ao medo? Quer parar de viver com medo? Quer viver algo diferente? Querido, se você ainda não tem Cristo, a gente no final vai fazer uma oração por isso. Mas se você já o tem na sua vida, mergulhe mais nele. Leia a palavra. Dedique tempo às Escrituras. Porque andar com Cristo, sabe, é conhecê-lo. Se você ainda tem ali, convidei Jesus para estar no meu coração, mas não está desfrutando 100% do que Ele pode proporcionar, pare, viva Cristo hoje. Sabe, busque um relacionamento diferente. Não seja simplesmente mais um, mas seja realmente ali um momento único com Ele diariamente. É muito incrível porque quando a gente compreende o verdadeiro valor de Cristo, tudo faz sentido. Qualquer sacrifício faz sentido para estar perto dele. Qualquer obstáculo faz sentido a gente ultrapassar para estar mais perto dele. Qualquer tempo que a gente pode investir nele faz total sentido na nossa cabeça. Então, quer parar de dar ouvidos ao medo? Quer viver algo diferente? Conheça Cristo. Porque com Ele, você vai entender que nada mais é necessário. Porque quando a gente está longe de Cristo, todas as outras vozes fazem confusão na nossa cabeça. Mas quando a gente direciona o nosso ouvido a ouvir a voz dEle, tudo corre tão bem. A minha vida nunca correu tão bem como tem corrido ultimamente. Mas é engraçado porque ultimamente eu tenho dedicado muito mais a Cristo do que eu já dediquei no passado. E é muito engraçado mais ainda porque quanto mais eu dedico a Cristo, parece que mais eu quero dedicar e mais eu tenho buscado dedicar. E quanto mais eu entro nele, mais eu percebo que eu ainda não conheço tanto e que ainda há um rio de Cristo para eu conhecer. Então eu quero incentivar, pare de dar ouvido à voz do medo e ouça a Cristo. Ouça a Cristo, que a sua vida vai mudar. Algo bem interessante é que a vida com Cristo, ela tem o limite que você estipular. Em Salmos, capítulo 34, do verso 4 ao 5, diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Eu nunca vi um verso que, define tanto a minha vida ultimamente. Quanto mais eu busco ao Senhor, mais os meus problemas parecem que desaparecem. Quanto mais eu busco ao Senhor, mais eu encho o meu rosto de alegria. Sabe, queridos, eu digo para vocês, a minha vida não é perfeita, mas está muito próximo disso. Porque eu compreendo que Cristo é que a torna melhor. Eu compreendo que Cristo é que faz a total diferença. Sabe, eu já não olho mais os problemas, eu olho Cristo. E então eu quero entrar no nosso terceiro ponto e último, que fala: o que perdemos quando optamos por não desfrutar do relacionamento que Cristo nos oferece? Eu não sei se você já parou para pensar, mas o que você perde quando não desfruta do relacionamento é tudo. Com Cristo, a gente tem uma vida que não há palavras para mensurar. Sem Cristo,
a nossa vida se torna medíocre. Ela se torna o meio da montanha. Com Cristo, tudo é diferente. Então eu quero te incentivar. Você não quer ter medo durante essa pandemia. Você não quer ter medo durante os problemas. Você não quer ter medo mais, entendeu? Se saber se o seu dinheiro vai chegar ou não no final do mês. Cara, confie em Cristo. Eu vivo isso, sabe? Eu falo porque é o que eu tenho vivido ultimamente. Eu nunca fui tão abençoado e tão amado ao mesmo tempo por Cristo. E é muito engraçado porque da mesma maneira que eu amo, da mesma maneira que eu sou abençoado, eu ainda consigo abençoar a outros. E é um sentimento tão maravilhoso que Jesus, ele gera em nosso coração. Porque quanto mais a gente olha para Cristo, mais também a gente vai conseguir olhar para os nossos irmãos. Mais a gente vai querer, sabe, passar esse amor que nós estamos. Quanto mais você amadurece o seu relacionamento com Cristo, mais você vai entender que vale a pena continuar caminhando com Ele. Eu falo muito acerca de Jesus versus medo, porque há dias que parece que ouvir o medo é mais fácil. Vai haver dias que parece que as coisas que o medo nos diz faz mais sentido do que Cristo nos diz. Mas independentemente do dia, da hora, do minuto, do segundo, ouça a voz de Cristo. Por mais maluco que possa parecer, Cristo, ele sabe o que diz. Porque o medo, ele não é seu amigo, o medo, ele não te ama, o medo, ele simplesmente quer te paralisar. Ele quer acabar com a tua vida. Cristo é diferente. Ele não só te ama, mas como ele morreu e ressuscitou por ti. Me diz qual foi a outra pessoa que fez isso. Qual foi o outro Deus que morreu pelos seus? Se você for analisar toda a história, Cristo é o único. E é por isso que ele é o único a ser ouvido. E como é que eu posso ouvir a voz de Cristo? A palavra. Leia a palavra. Leia a sua Bíblia. Sabe? Dê valor àquelas escrituras. Muitos sofreram para que hoje nós tenhamos a Bíblia nas nossas mãos. Então valorize o que você tem. Cristo, ele veio para ter um diferencial na nossa vida e não para ser mais um upgrade ou mais algo apenas, mas ele veio para ser o centro. Então, quer parar de ouvir o medo? Quer parar de sentir medo? Mergulhe em Cristo. Porque se você não mergulhar nele, provavelmente você vai ver pessoas mergulhando e você vai olhar para a vida dessas pessoas e vai falar, eu queria viver aquilo. E o que eu quero dizer para você é que é possível viver isso hoje. É possível viver isso agora. Não deixe para amanhã. Sabe, Cristo, ele tem algo incrível para hoje. Hoje ele quer abençoar você. Hoje ele quer ter um relacionamento. Hoje ele quer desfrutar algo novo consigo. Antes de vir para Portugal, eu tinha um medo que Cristo me ajudou a superar. Mas o meu medo era vir para Portugal sem saber que a minha família estava toda com ele. E no dia que o meu pai aceitou Jesus, foi a sensação mais esplendorosa da minha vida. E no dia que ele aceitou Jesus, foi o dia que foi a confirmação que eu tive de Cristo no meu coração, que ele está cuidando dos meus. Então eu posso ir cuidar dos deles também. E foi muito engraçado porque no dia que eu recebi o convite para vir para Portugal, a única pergunta que eu fiz para Deus foi, Deus, a minha família. Naquele exato momento, Deus ele falou para mim através de, não deixe nada te parar de seguir Jesus. Então, eu digo isso para você que assiste essa palavra. Se existe algo que te põe medo em seguir Jesus, não deixe isso te parar. Não deixe nada te parar de estar perto de Jesus. Porque quando você está perto de Jesus, todas as coisas vão fazer sentido para você. Eu conheço pessoas que largaram tudo. Mas quando a gente entende que Cristo é tudo, a gente não largou nada. A gente, na verdade, ganhou tudo. Então eu quero orar hoje para que você, ao receber, ao escutar essas palavras, você possa tomar uma decisão no seu coração de fazer a diferença no seu relacionamento com Cristo, em aumentar a intensidade e mergulhar mais fundo.
Amém? Nesse momento agora, onde você estiver, não precisa se levantar, mas eu peço que você feche os seus olhos para que nada o distraia. Eu quero orar para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus no seu coração e para aquelas que também já têm. Primeiramente, vamos orar para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus no coração, ou então que o relacionamento está fragilizado, para que Jesus possa entrar e restaurar novamente. Amém? Pai, neste momento eu quero orar por aquelas pessoas que ainda não te conheceram, mas que estão ouvindo essa palavra. Sabe, Jesus, entra hoje em seus corações. Faz morada. Faz nascer vida ali novamente. Vivifica o seu espírito. Pai, que elas possam desfrutar de um relacionamento gigantesco contigo. Jesus, eu oro também para que elas possam ser ali de uma maneira viva, eficaz, Pai, a Tua palavra na vida delas. Eu oro também por aquelas pessoas que tiveram o seu relacionamento contigo fragilizado, ou que por algum momento, sabe, não está tão intenso como era. Jesus, derrama algo novo, que elas possam ver algo novo em Ti. Sabe, Jesus vem hoje trazendo ali, Pai, o Teu calor, o Teu amor, Pai. Faça algo diferente na vida delas, que elas possam entender que vale a pena de seguir. E eu oro também, Senhor Jesus, para que todo mundo que está assistindo essa palavra, aonde quer que esteja, sinta o Teu amor neste momento, Pai. Sinta o Teu toque neste momento. Sinta, sabe, Senhor Jesus, ali o Senhor com Ele. Pai, eu oro para que toda e qualquer falácia que o medo lançou na vida deles possa estar caindo agora por terra, em nome de Jesus. Eu oro para que as Tuas palavras entrem no coração dessas pessoas e façam morada, Pai, para que elas não voltem mais a pecar contra Ti. Jesus, derrama algo novo em nossas vidas hoje. Nós queremos viver, sabe, Senhor Jesus, no meio de todo esse caos, a paz que excede o entendimento, viver em Ti, Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.